Bom, agora me pediram também para fazer uma conversação básica, para mostrar uma conversação básica. Então vamos lá ver uma conversação básica em português, algo bem sencillo, sim? Vamos allá? Então vamos lá. Ó. Com licença, posso te ajudar? Com licença, posso te ajudar? O que é o com licença, gente? Permisso, sim? Permisso. Posso te ajudar? Claro! O que seria o claro? Vocês sabem, por supuesto, claro também é no espanhol, sim? Você é de onde? Você é de onde? Sou da Argentina. E você é brasileiro? Sim, sou. Nasci e cresci aqui em São Paulo. Ah, que legal! Então, veja bem, você está conhecendo uma pessoa pela primeira vez, tá? E imagina você no Brasil e alguém diz, né, posso te ajudar? Percebe que você é estrangeiro, que está com alguma dificuldade, então eles vão dizer, né, posso te ajudar? Certo? Então, com licença, posso te ajudar? Você já responde, claro, claro. Então, você é de onde? Você é de onde? Sou da Argentina. Sou da Argentina. Pode ser da Colômbia, da Venezuela, do Haiti, dos Estados Unidos, enfim, de onde você mora, né? E aí você pergunta: e você é brasileiro? Ou e você é brasileira? Lembrando que você é largamente usado no Brasil, tá? Então não se preocupe em usar tu, não usamos o vós, né? Então vai ser o você, e ele fica ali formal, semiformal, informal, não se preocupe com isso. Pode usar o você e está tudo certo, tá bom? Sim, sou, nasci, olha o verbo nascer, né? Nasci e cresci aqui em São Paulo. Nasci e cresci aqui em São Paulo. Ah, que legal! Lembrando que o legal também é largamente usado por nós com esta pronúncia legal, legal, porque o L final de palavra tem sempre som de U. Então, legal, legal. Antes de seguir, vou pedir uma coisa para vocês. Quem aqui está gostando da aula, vamos deixar um like? Vamos deixar um like para a prof? Quem aqui ainda não está inscrito no canal, vamos se inscrever? Vamos se inscrever para não perder nenhuma aula? E aí, vamos lá. Se você está gostando, por favor, deixe um like para mim, porque isso ajuda muito, né? E esta aula também você pode compartilhar, enviar para os seus amigos, amigas que querem aprender português, que estão aprendendo português. É bem importante, ajude eles, né? Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? E aí vamos lá então, continuando. E você? E você? Eu nasci em Córdoba, mas moro em Buenos Aires desde a faculdade. Olha só, e você? Né? Então você pode usar o você com qualquer pessoa. Eu nasci, olha o verbo nascer no passado, né? No pretérito perfeito. Eu nasci em Córdoba, mas moro em Buenos Aires desde a faculdade, quer dizer, desde aquele período da faculdade. E faculdade é o nome mais popular que usamos para falar de universidade. Universidade, nós popularmente falamos faculdade. Ah, estou na faculdade, terminei a faculdade, ele foi para a faculdade, eu moro aqui desde a faculdade, tá? Então, faculdade é a palavra, né, o que nós mais usamos para falar de universidade, tá bom? Que legal!
Não conhecia Buenos Aires. Não conheço, né? Aqui seria. Não conheço Buenos Aires, mas dizem que é uma cidade muito linda. Sim, é muito bonita. E aí você pode trocar aqui as cidades pela sua cidade, claro. Imagina que não é Córdoba, você é de Medellín, né? Já teve gente aqui de Medellín, na Colômbia. Ah, eu sou de Medellín, mas moro em Bogotá, né? Ah, eu sou de New Jersey, mas agora moro em, não sei, né, em outra cidade. Aí moro em Miami, nos Estados Unidos. Então, vocês podem adaptar a conversa. Vamos novamente? E você? Eu nasci em. E aí você coloca a sua cidade. Eu nasci em Córdoba, mas moro em. Lembrando que o verbo morar é o que nós usamos largamente. Viver, nós temos em português viver, mas usamos o verbo morar, tá? Então, mas moro em Buenos Aires desde a faculdade. Que legal! Não conhecia ou não conheço Buenos Aires, mas dizem que é uma cidade muito linda. Sim, é muito bonita. Muito bem, continuando. E o que veio fazer em São Paulo? E o que veio fazer em São Paulo? A pessoa está perguntando para você, né? E o que veio fazer em São Paulo? O que você veio fazer em São Paulo? Vim visitar uma amiga. Vim visitar uma amiga. Bom. Ela mora em um bairro com muitos restaurantes e bem arborizado. O que é arborizado? Vocês sabem? Com muitas árvores. Com muitas árvores, certo? Legal! Qual é o bairro? Acho que se chama Bexiga. Bexiga é um bairro aqui de São Paulo, sim, né? É um bairro de São Paulo. Que legal! Preciso ir agora. Foi um prazer em te conhecer. O prazer foi meu. Então, olha só como a gente finaliza, né? Foi um prazer em te conhecer. O prazer foi meu. Prazer em te conhecer. O prazer foi meu. Vamos novamente? Então, e o que veio fazer em São Paulo? Se você está aí no seu país e encontra um brasileiro ou uma brasileira, você pode perguntar: e o que você veio fazer aqui em Bucaramanga? E o que você veio fazer aqui em Córdoba? E aí você pergunta, né, o que este brasileiro ou brasileira está fazendo aí. E a pessoa vai dizer: ah, eu vim a turismo, eu vim a trabalho, eu vim visitar uma amiga, vim conhecer a cidade, né? Então você vai fazer uma adaptação, adaptação, tá? Ela mora em um bairro e olha só como escreve bairro, olha o i depois da letra A, bairro, bairro. Vamos praticar esta pronúncia? Bairro, bairro. Lembrando que dois R's juntos, a pronúncia é R. Então, bairro, bairro. Com muitos restaurantes e bem arborizado, ou seja, com muitas árvores, né? Bem arborizado. Legal, qual é o bairro? Acho que, olha em português, acho que. Vocês em espanhol diriam como creo, sim? Creo. Em português, nós vamos dizer acho que. Acho que se chama Bexiga. E Bexiga é o nome do bairro. Que legal! Preciso ir agora. Olha só, nós usamos muito o preciso e não necessito. En espanhol, vamos a decir necesito, ¿sí? Pero en português, preciso, preciso. Então, preciso ir agora. Foi um prazer em te conhecer. Prazer em te conhecer. O prazer foi meu. O prazer foi meu. Deixa eu colocar aqui o que o Christian está falando. O nosso amigo Christian está dizendo que
Conversações reais no Brasil usam mais gírias e abreviações. Então, vamos lá, cuidado. Conversações reais entre duas pessoas que já se conhecem, então já amigos, pessoas que se conhecem. Este exemplo aqui são duas pessoas que não se conhecem. Então, não vou dizer para uma pessoa que eu não conheço, valeu. Não vou dizer galera, fala galera, vou chegar no trabalho e vou falar, fala galera? Não, não posso dizer isso. Então, como é que tá? Fala galera. Isso é bem informal. Isso nós vamos usar entre os nossos amigos, pessoas que a gente já conhece e que são pessoas ali mais jovens, pessoas que utilizam esses termos também, tá bom? E abreviações, sim, são usadas em mensagens de texto, como o WhatsApp, né? No WhatsApp, realmente vão usar abreviações. E também de maneira informal e depende da pessoa que está falando. Se você está mandando uma mensagem para a mãe do seu amigo, a abreviação não é bom. Ela às vezes não vai entender. Muitas pessoas não entendem. Se eu mandar abreviações para minha mãe, para pessoas mais velhas, eles não entendem. Então precisamos saber quem é o nosso interlocutor, quem é esta pessoa que estamos falando para adequar a linguagem, né? O uso de abreviações, sim ou não? O uso de gírias, sim ou não, tá? Então, cuidado com isso. Muito obrigada pela participação, por estarem aqui nesta nossa aula de português. Um beijo grande e até a próxima, gente. Tchau, tchau.